Agora vamos cessar toda a movimentação. Amém? Aleluia. Você que está chegando, entre rapidamente e assente-se. Muito bem, irmãos. Eu vou dizer para você uma coisa honesta. Não vou pregar a palavra do livro de novo. Hoje, de manhã, eu acordei e falei, hoje eu prego essa palavra. Mas aí o Espírito Santo falou no meu coração, hoje você vai pregar para os desigrejados. Eu falei, Senhor, mas desigrejado é quem não vai no culto. Todo mundo que está no culto é igrejado. Eu vou pregar para o desigrejado e ele não está lá? Então preste atenção. Eu vou falar uma palavra sobre os desigrejados, para os desigrejados. Para eles é uma exortação. Para você é uma advertência. Muito cuidado com esse caminho. Muito cuidado com esse caminho, porque é um caminho para baixo. E nós vamos ver isso na palavra de Deus agora. Pega aí a sua Bíblia em Gênesis 38. Tudo por causa dessa frase. Essa frase é que me chamou a atenção hoje. E é sobre ela que eu vou compartilhar. Quero falar com você a respeito da história de Judá. Como está registrada no livro de Gênesis, no capítulo 38. E diz assim, aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos. O que Judá fez, meus irmãos? Se apartou, separou-se, largou os irmãos. Por esse tempo, Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita. Lembra da caverna de Adulão? Pois é, esse cidadão aqui era um adulamita. Eu amo a palavra de Deus. E você sabe, tem mais uma coisa que eu preciso te falar. Eu falava para minha esposa, no nosso meio, os irmãos são igrejados. Aleluia por isso. Mas tem irmãos entre nós que são descelulados. O que é isso? É o irmão que não quer estar na célula. Fala para o seu vizinho, acho que ele está falando de você. Não, não está não. Está falando de você não. Olha para cá, descelulado. Acabei de inventar, aleluia. É aquele que não está na célula. Isso também é apartar-se dos irmãos. É fugir da comunhão. Mas eu acho interessante essa expressão, apartou dos irmãos, se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. E ali viu Judá, a filha de um cananeu. Cananeu é um nome genérico daqueles povos que viviam ali em Canaã e que Deus já tinha decretado juízo. Ele se casou com a filha desse cananeu. O nome dele era Sua. E tomou por mulher e a possuiu. Muito bem, o que tudo isso aponta ou significa para nós? O que significa essa expressão, Judá se apartou dos seus irmãos? Eu creio que significa quando você se separa da família da fé. E quando isso acontece, há consequências. Agora, a pergunta que se faz é, por que Jacó se apartou dos seus irmãos? Muito bem, antes, no capítulo anterior, aconteceu algo terrível. Você conhece a história? Seus irmãos ficaram enciumados de José. Quantos se lembram disso? Ficaram enciumados e resolveram que iam matar José. O que Judá faz? Não vamos matar não. Vamos fazer outra coisa. Judá diz, vamos vender ele como escravo. Aí você fala, pelo menos não matou. Eu te garanto que a maioria preferiria a morte. Entende o que eu estou dizendo? Não foi a solução. Foi muito ruim, vender o próprio irmão como escravo. Isso é algo que poucas pessoas percebem. Mas, o que você acha que Judá sentiu depois disso? É muito interessante, porque, você sabe, José é um tipo de Jesus, um tipo de Cristo. E do mesmo jeito que José foi traído por um Judá,
Jesus também foi traído por um Judá. Não sei se você sabe, mas Judas é apenas a forma latina de Judá. Na verdade, o nome dele era Judá. Jesus foi traído por um Judá, José foi traído por um Judá. A palavra de Deus, ela é perfeita e ela está aqui para nossa instrução. E a Bíblia fala então que ele fez isso, ele vendeu o próprio irmão. E qual é o resultado disso? Culpa, condenação. Aquela sensação que eu fui fazer, meu Deus, olha essa condição. Mas agora não tem como eu reparar, não tem como eu retroceder, não tem como voltar atrás, já está feito. É a sensação de acusação e de condenação. Olha para cá. Você sabe, a primeira razão, e eu quero falar de duas, a primeira razão dos irmãos resolverem se apartar é a culpa. Sabia disso? Essa é a primeira razão. Quando a pessoa está na vida da igreja e ela tem um pecado que a assedia, tem algo que ela faz repetidas vezes. Pessoas já exortaram, ela já tentou, não consegue, já pediu perdão tantas vezes, e chega um momento em que ela pensa, eu acho que eu agora exauri a paciência de Deus. Eu acho que agora Deus encerrou comigo. Acho que agora não tem mais jeito, não sirvo para isso. E aí, por ser honesto, por ser sincero, ele prefere se apartar dos irmãos. Mas isso nunca acontece de maneira abrupta, ou quase nunca. Pessoas normais vão se afastando aos poucos. Muito cuidado, para você é uma advertência. Quando você estiver sentindo debaixo de condenação, querido, esse é o dia de você sentar aqui na frente. Mas normalmente as pessoas debaixo de condenação não querem ser vistas. E elas querem sentar atrás. Não é o caso dos irmãos aí, porque chegaram atrasados. Mas ele chega, o prédio está vazio, ele senta lá atrás. Então ele não quer ser visto, ele quer passar na sombra. Por quê? A vergonha, a culpa, a condenação. E preste atenção, ele que antes estava aqui na comunhão, já está lá na beira da porta. Daqui a pouco ele sai. Começa um outro tipo de amizade com os cananeus. O que isso significa? Naquele dia, naquele momento, a família de Jacó era a família da promessa. Deus tinha dito, a mulher vai ter um filho. E esse filho vai esmagar a cabeça da serpente. O diabo sabia. Deus, com Abraão, Deus começa a estabelecer essa linhagem. E o diabo sabia disso. Porque Deus disse para Abraão, olha, na sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Como? Porque o filho vai nascer, a mulher vai gerar. Está me entendendo? Então, Abraão sabia, depois dele Isaac sabia, Jacó sabia, que de alguma maneira, através deles, a descendência do Messias viria. Quando Judá resolve se apartar, ele está separando-se do povo da aliança. Você sabe quem é o povo da aliança hoje? Você faz parte do povo da aliança. O povo da aliança não é a videira, não, é muito maior, é muito grande, é muito mais numeroso. É simplesmente a reunião de todos aqueles que foram regenerados pela palavra e pelo Espírito, que receberam a semente de Deus dentro de si e agora são participantes da natureza divina. Mas Judá se aparta. Ele se aparta, vai viver junto com um adulamita, né? Que provavelmente era um cananeu. Ele depois conhece um outro cananeu que tinha uma filha, e aí ele vai se casar com essa filha. Você vai dizer, tá, tudo bem, o que tem de mais? É só um casamento. Mas se você for olhar na palavra de Deus, você vai ver que isso é flagrantemente contra aquilo que os patriarcas tinham estabelecido. Se você for olhar na Bíblia, quando Isaac tornou-se adulto, o que Abraão fez? Mandou um servo lá na sua parentela para trazer uma esposa para Isaac. Não podia ser uma cananeia, tinha que ser alguém lá da família. Você está me ouvindo? Quando você for se casar, casa com alguém da família da fé. Abraão entendeu isso, e olha,
viveu muito antes da lei, muito antes, mas já tinha os mesmos princípios da graça. E ele falou para o servo dele: muito cuidado, alto lá, não deixe o meu filho casar com a cananeia. Por que Abraão estava preocupado com isso? Não é porque Abraão tinha algum preconceito étnico, não é isso. É porque ele sabia, em Isaac vai vir a descendência do Messias. Então ele precisa de ter uma mulher que também adora a Jeová, que adora o Senhor. Depois, Isaac faz a mesma coisa. Quando Jacó vai fugir, o que Isaac e Rebeca dizem para ele? Foge para minha casa. Né? A casa de Rebeca, que também era de Isaac no final das contas. E ele então foge lá, ele encontra o seu tio Labão, ele se casa com as suas duas primas. Por que disso? Porque o Messias viria. Se coloca um cananeu na família, a idolatria vai entrar junto. Então, muito cuidado, porque quando você se aparta dos irmãos, o resultado é queda. O resultado é descer. E então, Judá, cheio de condenação, vivendo no meio dos cananeus, resolveu se casar. Ou seja, resolveu ter outra comunhão. Resolveu ter outro ambiente para conviver. Mas separado da promessa, separado da aliança. Que o Senhor nos dê um coração para temê-lo. E que você entenda que tão importante quanto você adorar o Senhor, receber a palavra, é você também estar conectado com os irmãos. Nunca se aparte da comunhão dos irmãos. Quando Deus quer te abençoar, Ele coloca alguém na sua vida. Eu louvo a Deus porque Ele colocou muitos aqui na minha vida. Ah, como eu tenho orgulho de ser pastor dessa igreja. É a melhor igreja. Eu ando esse país inteiro, eu te digo, é a melhor igreja. Aí você fala, ah, porque você é o pastor? Bem provável. Mas e daí? Eu fico vendo os testemunhos que chegam para mim, são coisas assim tão espantosas. Hoje mesmo, um casal mandou um testemunho para mim, da célula, que eles não eram de Goiânia, estavam vindo de fora, mudaram para cá, alugaram um apartamento, mas não tinham nada. Nada, simplesmente não tinha cama, não tinha fogão, geladeira, não tinha nada. E aí vieram, o que eles fizeram? O inverso de Judá. Em vez de se apartar dos irmãos, vieram para a igreja. Aqui, alguém colocou-os numa célula, e eles começaram a frequentar, até o dia que os irmãos descobriram que ele não tinha nada. Eita, mas como eu amo esses irmãos. Os irmãos da célula reuniram, e falaram o quê? Vamos mobiliar o apartamento deles. E comprou tudo para eles. Comprou cama, sofá, geladeira, fogão. Comprou tudo para eles. E aí a mãe do casal veio visitá-los. E ela comentou, é muito ruim quando a gente ganha essas ajudas. Porque é tudo coisa usada. Tudo coisa ruim. A mãe dela dizendo, porque era cananeia. E aí, olha para cá. E aí... a mãe chegou, quando a mãe viu, os irmãos tinham comprado coisa nova. Eu falei, eu amo essa igreja. Como é que a gente pode não amar uma igreja como essa? Outro testemunho que eu estava ouvindo hoje, de uma das nossas células, que o anfitrião estava passando por uma dificuldade, eu não sei exatamente qual, mas eu acho que ficou desempregado. Mas ele não falou nada, porque tem homens que são assim, não falam nada. Conversa com Deus. Mas eu louvo a Deus porque sempre tem uma irmã que vê as coisas. E resolve. E a irmã chegou para o líder e falou, ele não tem nada na despensa. Geladeira está vazia. Como se o líder fosse por ele mesmo resolver. Eu imagino, eu não sei, mas acho que o líder olhou para ela e falou, que tenho eu contigo, ó filha de Zeruia? Eu acho que o líder falou algo parecido, brincadeira. O fato é, o que os irmãos resolveram fazer? O líder chamou os irmãos em particular e falou, semana que vem, quando você vier, você vai trazer uma parte da cesta básica e nós vamos encher a despensa dele. Mas ele não vai ficar sabendo. Vocês vão entrar pelo fundo. E os irmãos fizeram exatamente assim.
Chegaram, entraram pelo fundo, encheram ali a geladeira, os armários, a despensa dele. E depois, quando ele entra na cozinha e vê aquilo, o que acontece? O impacto. Ele não pediu nada. Simplesmente os irmãos foram generosos. Hoje foi o dia de honrar o líder. Aleluia. Quantos líderes de célula tem aqui? Então, uma reunião de líderes. Um líder me mandou uma mensagem hoje. Ele estava tão chocado. E ele falou: pastor, a minha célula hoje resolveu me honrar. Eu falei: aleluia, irmão. Ele falou: me deram R$1.000 de presente. Eu falei: eu preciso de mais células assim. Inclusive, falei para ele: aproveita, porque no final do jejum tem uma oferta especial. Você está aí sendo abençoado, lembra de mim. Não falei isso para ele, não. Tadinho, deixa ele ficar alegre com os R$1.000. É muito bom você não estar esperando, de repente os irmãos simplesmente fazem uma vaquinha e falam: vamos honrar esse irmão está investindo na nossa vida, queremos abençoá-lo. Isso é família de Deus. Não estou falando hoje aqui para você de lavar os pés, não estou falando aqui de você orar com o irmão, confessar a palavra para ele. Estou falando do fato de sentir que faz parte. Sabe o que eu acho bom de vir para o culto? Eu sinto que eu faço parte. Eu sou daqui. Essa é a minha casa. Este é o meu povo. Esta é a minha família. Quantos sentem o mesmo que eu? Isso é fundamental. Ajudar não. Então a primeira causa de desigrejado é a culpa. A culpa. Condenação. Acusação. Cuidado quando o inimigo atacar você dessa maneira. Mas é interessante, volta para o verso 1 novamente. Eu tive a curiosidade de olhar o significado da palavra apartar. Que o texto diz que Judá se apartou. Mas no hebraico essa palavra é yarad. E sabe o que ela significa literalmente? Descer, ir para baixo, afundar. Quando você se aparta da comunhão, você nunca sobe. Você só desce. É um caminho de decadência. A Bíblia fala então, contando a história, que ele se casou e teve 2 filhos. Os irmãos se lembram da história? Não vou entrar em detalhes. O fato é que Deus matou aqueles homens, filhos dele. Por quê? Porque eram perversos diante do Senhor. Olha que coisa. Você percebe aqui a guerra espiritual? O diabo quer impedir a mulher de ter o filho. O diabo quer impedir, sempre, porque ele sabe que viria de um descendente de Abraão. E o diabo quer impedir. E ele faz isso como? Levando aqueles homens a viverem como cananeus. Então, Judá criou seus filhos apartado da família. Seus filhos não conviveram com seu avô Jacó, não conviveram com a sua avó, não conviveram com os tios, os primos, nada sabiam a respeito da aliança, viviam como cananeus. Infelizmente, sofreram naquela dispensação a ira de Deus. Você sabe quem é que mais sofre na vida de um desigrejado? Os filhos. O desigrejado percebe a gravidade da escolha que ele fez, é quando os filhos crescem. Por quê? Porque os seus filhos vão crescer e não vão querer nada com Deus. E vão ser críticos de qualquer um que vier falar para eles a respeito de Deus, da palavra de Deus. Serão refratários, resistentes. Por quê? Porque foi isso que o desigrejado passou. Foi essa mensagem. Pastor, mas eu preciso que meu filho venha para a igreja. Preste atenção. Você precisa de alguém para confirmar sua autoridade. Está me ouvindo? Você tem autoridade como pai, claro que tem. E você fala para o seu filho coisas de Deus. Mas quando ele vem para cá, e ele me vê aqui em cima, esse menino passa a achar que eu sou importante. Porque ele é criança. Então ele acha que eu sou importante. E quando eu chego e exorto, quando eu chego e falo, aquele menino vai ouvindo. E ele fala: meu pai já falou isso, meu pai fala isso também. O que vai acontecer? Um legado vai ser passado para ele. Um legado. Não prive o seu filho da vida da igreja, de irmãos para abençoá-lo. Quantos dizem amém? Nem que seja para exortar. Teve uma irmã, essa irmã, domingo eu sempre fico aqui na frente, e ela chegou, não sei se eram 2 ou 3 crianças. Ela resolveu adotar
o juiz só entregava se fosse os irmãos todos, e ela teve que ficar com aqueles filhos. Mas o menino, mais velho, devia ter uns 9 anos de idade, estava dando muito trabalho. E aí, ela chegou e falou: pastor, é o seguinte, eu sou single, eu sou uma mãe solteira, resolvi adotar. E agora, esse menino não me respeita. Falei, e eu olhando para o moleque. Sei. Ela falou, então, pastor, eu vim aqui para você falar algo para ele. E eu virei para ele e falei, você veio no lugar certo. Eu tenho algo para dizer. Você quer me ouvir? Abaixei pertinho dele e falei para ele. Falei, homens de Deus obedecem os pais. Homens ímpios são rebeldes. O que você é? Ah, eu sou homem de Deus. Então faz como eu. Mas também falei para ele, se você não mudar, eu vou acertar com você. Porque tem que ter um homem nessa história. Que seja o pastor, quantos dizem amém? Se você der trabalho para sua mãe, ela vai voltar aqui. Você veja, agora alguém fala, mas isso não é função do pastor. Quem é que sabe qual é a função do pastor? Só o Espírito Santo é que sabe. A gente faz de tudo. Tem dia que eu sou advogado, tem dia que eu sou administrador, tem dia que eu sou professor, tem dia que eu não sou nada. É isso que nós somos. Nós servimos com os dons que Deus nos deu. Eita, mas eu gostei desse versículo hoje de 1 Pedro 4,10. Projeta de novo. Como é precioso isso. Olha o que Pedro diz aqui. Sirvam uns aos outros conforme o dom que você recebeu. Eu estou aqui servindo você com um dom que ele me deu. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros. Despenseiro é aquele que cuida do quê? Da despensa, onde está guardado todo o seu suprimento. O cereal, o trigo, o vinho, o azeite, está tudo na despensa. Você é um dispenseiro, sirva de acordo com a multiforme graça de Deus. Aí o texto continua, diz assim, aquele que avança. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos. Eu estou aqui servindo com o dom que ele me deu. Sou um bom dispenseiro. E o dom que ele me deu é de falar. Então eu estou falando. Mas não estou falando de mim. Estou falando da palavra. Oráculo nada mais é do que a palavra que saiu da boca de Deus. Aquele que serve, faça-o na força que Deus supre. Nós andamos na força de Deus. Você é líder, seja líder na força que Deus te dá. Você é auxiliar, ou discipulador, ou pastor, seja o que for, seja na força que Deus dá. Porque Deus dá. Quantos creem que Ele é fiel? Para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É maravilhoso isso. É um negócio extraordinário. Mas aí, no texto, volta lá para capítulo 38. Judá desceu, não subiu. Seus filhos se tornaram cananeus. Sua descendência tornou-se um problema. O nome dos seus 2 filhos era Er e Onã. Eram perversos. Por quê? Porque não conviveram com a família. Conviver com a família ajuda você a ter filhos tementes a Deus. Ir para uma célula, seja de crianças, de jovem ou de adulto, ensina o seu filho a ter temor de Deus. Se você ama o seu filho, não prive ele da vida da igreja. Amém, meu querido? Mas a Bíblia fala que o primeiro filho era casado com Tamar. Mas ele morreu sem deixar descendência. Pela lei do levirato, que depois tornou-se oficial com Moisés, mas ela já existia aqui. Quando alguém morria e deixava a esposa viúva, obviamente, o cunhado tinha que casar com a viúva. Essa era a lei, para dar descendência ao irmão. O segundo era Onã.
Ele falou, eu vou dar descendência para o meu irmão? Coisa nenhuma, porque cabeça de cananeu nunca tem temor de Deus. E ele então cometeu o pecado do onanismo e Deus também o eliminou. E aí tinha o terceiro filho. E Judá falou para ela, olha, ele ainda é menino. Quando ele crescer, eu passo para você. Vai ser seu marido. Só que o menino cresceu e Judá não fez, não cumpriu a promessa. Ela então arquitetou um plano. E ela então fez o quê? Fingiu-se de prostituta. Alguém vai dizer, como que conseguiu fingir que era prostituta? Pois a prostituta usava véu. Então não dava para ver o rosto dela. E ela então colocou o véu. Judá sabia que era, ele estava vindo de apacentar seus animais. Ele viu a mulher e quis ter um caso com ela ali. E ele se prostituiu com ela. Só que antes disso, ela falou para ele, o que você vai me dar em troca? Ele disse, vou te dar um cabrito. Ela falou, mas qual é a garantia que você vai cumprir a sua palavra? Aí ela falou, deixa um penhor. Ele perguntou, qual penhor que você quer? 3 coisas ela pediu. Eu estou contando para você porque é mais rápido do que ler, mas está tudo na Bíblia. E aí a Bíblia fala que ela falou, eu quero o anel do seu selo. O anel do selo era quando ele ia fazer qualquer compra, qualquer coisa, ele não precisava de pagar na hora. Bastava colocar a cera e o anel em cima, está decretado. Era como se fosse o cartão de crédito naquela época. E ela falou, quero o anel do selo, quero o seu cordão, que segura a sua roupa, e quero o seu cajado, que simboliza a autoridade. Essas 3 coisas ficam na casa da prostituta, quando você entra lá dentro. Homens de Deus têm que ter muito cuidado, porque muitos já perderam o cajado por causa da prostituição. Ou do adultério. Você sabe, lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, lá diz o seguinte, por uma prostituta o máximo que se paga é um bocado de pão, mas a adúltera está à caça de almas. Isso mostra a diferença das duas coisas. A prostituição é ruim, mas ela não rouba a sua alma, mas o adultério rouba. Muito cuidado, o preço é muito alto. E Jacó então foi embora, passou uns dias, ele mandou a dulamita trazer o cabrito, mas não encontraram ela. E o pessoal dizia, não tem nenhuma prostituta cultual aqui. E Jacó falou, bom, pelo menos eu tentei pagar, ela não quis. Passaram-se 3 meses, chegou a notícia, sua nora, Tamar, está grávida. O que Judá faz? Judá fala, traz ela para fora, vamos colocar fogo nela. O que é isso? O que você acha que é isso? Quer dizer, ele estava dormindo com a prostituta e agora quer colocar fogo na mulher? O nome disso é justiça própria, hipocrisia. Sou muito duro com o outro, muito leniente comigo mesmo. Para mim sempre tem uma explicação, não foi intencional, foi sem querer, mas para o outro sempre é duro e cruel. Você sabe, essa é a segunda causa de ser desigrejado. O que leva a pessoa a querer apartar-se dos irmãos? O sentimento de que ele é melhor. Eu sou melhor do que esses líderes. Você sabe, eu ouvi isso, eu e minha esposa, a gente estava junto, né, aconselhando uma pessoa. E ele disse que ia sair da igreja. E eu falei, não faça isso, não saia da comunhão. E a minha esposa está aqui de testemunha. Ele apontou o dedo para mim e falou, eu sou melhor do que vocês. Eu sou melhor do que vocês. Eu olhei e falei, só posso concordar. Com certeza você é melhor. Mas achar-se o melhor não te coloca na posição do favor. Porque o favor nunca é sobre o melhor. O favor é sobre o pior. O favor nunca é sobre o primeiro, mas é sobre aquele que chegou por último. O favor nunca é para o forte, mas para aquele que sabe que é fraco. O favor nunca é para aquele que se acha bom, mas para aquele que reconhece que é pecador. Eu não sei quanto a você, mas eu quero o favor de Deus na minha vida. Mas aquele que começa a olhar e dizer, eu sou melhor do que esse líder. Por que eu tenho que ir para essa célula? Eu sei mais do que ele.
não é? Eu sou melhor do que esse pastor, eu sou melhor. Ele está sempre se comparando e se achando melhor. O resultado disso, meu querido, é que você vai largar a família. Vai largar a família. Muito cuidado com a justiça própria. Então você tem, no primeiro momento, muita condenação, mas junto com a condenação sempre tem também muito merecimento. Aquela ideia de superioridade por alguma razão, você não fala assim, não é essa palavra que você fala, eu sou melhor, mas você acaba sentindo isso. Às vezes até religiosamente, obrigado porque não sou como eles, porque me acho melhor. Parece espiritual, mas o nome disso é hipocrisia. E o que Deus faz? Deus não desiste. Eu quero dar uma palavra de graça para você que hoje está vivendo fora da vida da igreja. Ou vivendo fora da célula. Está na igreja, mas está perdido aqui dentro. Você vai ser achado em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que a falha nunca é final. O pecado não intimida Deus. Judá era alguém que Deus tinha um propósito para ele. Ele era o quarto, mas Deus já tinha passado dos 3 primeiros. Então, o direito de primogenitura para ser descendente do Messias estava sobre ele. Então, Judá era um escolhido, preste atenção. Se um escolhido, por alguma razão, se aparta dos irmãos, eu quero te dizer uma palavra de conforto e de seriedade. Deus vai buscar você de volta. Nada pode separar você do amor de Deus. Só que Deus às vezes faz isso expondo a nossa hipocrisia. O que aconteceu? Trouxeram a mulher. E a mulher estava com o que na mão? O anel, a corda, cordão e o cajado. E ela joga e fala para os anciãos. O proprietário dessas peças é que é o pai da criança. Quando Judá vê aquilo, todo mundo sabia, porque o anel era o selo dele. É como se fosse o nome dele gravado, era único. Quando ela entrega o anel, ninguém estava perguntando como que ela pegou esse anel. Não é? É claro que Judá entregou para ela. Judá não teve como falar nada, ficou calado, em silêncio. E só pôde concluir uma coisa. O que ele diz? Deixa eu ver qual que é o versículo. Ele diz que não era para matá-la. Verso 26, 38 e 26. Judá reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu. Ela é mais justa do que eu. Olha que coisa impressionante. Sabe quando é que você está apto a viver a vida da igreja? Quando você reconhece que os irmãos é que são melhores do que você. Eu estou no lucro de estar aqui nessa igreja. Eu estou no lucro imensurável de ser pastor dessa igreja. Eu saio da minha casa honrado. Hoje eu falei para minha esposa, saí da minha casa, falei para ela, eu dou valor, eu vou lá ministrar. Pessoas serão tocadas, transformadas, o poder de Deus vai agir. Porque aqueles irmãos são de Deus, eles é que têm unção. A unção está sobre você. E quando você se reúne aqui, a unção se levanta. E você fica achando que sou eu, mas é a igreja, é a igreja. A igreja que é maravilhosa. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando você admite, né, considera, Paulo diz, considerem uns aos outros superiores a si mesmos. Dê prioridade para o irmão. Quando você chega ao ponto que Judá chegou, aí Deus muda a sua vida. Aí você volta para viver na vida da igreja. Não dá para viver a vida da igreja olhando de cima, se achando melhor. Eu sou santo, vocês todos são pecadores. Não, não dá para ser assim. Nós temos que descer do suposto pedestal e nos colocarmos para lavar os pés dos irmãos. Porque quem lava os pés está dizendo, ele é superior a mim. O Filho de Deus lavou os pés dos discípulos. Essa é a coisa mais misteriosa do Evangelho, mais sensacional. Jesus é Deus. Quantos creem que Jesus é Deus? Jesus é Deus, Ele é Jeová. Ele é Deus. Sendo Deus, Ele se agachou para lavar os pés. Isso é uma coisa incompreensível.
Porque o religioso, ele só consegue pensar nos serafins proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, né? Ele só consegue pensar no terremoto, né? No fogo, na saraivada, pedras caem do céu, porque é um Deus temível. Mas agora você tem um Deus que está aqui lavando os pés, porque amou os seus discípulos até o fim, diz a palavra de Deus. Serviu. Já Judá chegou nesse estágio. E qual que é a prova que ele mudou de vida? A palavra de Deus continua a história. Depois disso, Judá volta para sua família. Claro, quando você percebe que a prostituta é melhor do que você chegou num nível extraordinário. Quando você é capaz de olhar para um pinguço caído na calçada e dizer: puxa vida, ele era melhor do que eu, como ele foi cair nessa situação? Quando você chega nesse estágio, meu querido, o céu está aberto sobre a sua cabeça. E a Bíblia fala então, vou encerrar com esse ponto. Eu comecei dizendo para você que foi ideia de Judá vender o seu irmão José como escravo. Ele é que propôs isso. A Bíblia fala que agora, ele junto com os demais irmãos, vem uma seca, eles descem ao Egito e vão negociar agora com o governador do Egito. Eles não sabem que é José, você conhece a história. José, querendo testá-los para ver se eles tinham mudado de vida, fala para eles: eu quero que vocês tragam o irmão mais novo de vocês, Benjamim. E nessa hora, quem é que se levanta? Judá. Judá fala o que para José? Ele não sabia que era José. Ele diz: nosso pai já é velho, ele vai morrer se isso acontecer. Faz o seguinte, eu me entrego como escravo, eu dou a minha vida. Ele resolveu dar a vida em resgate da vida de Benjamim. Quando José viu aquilo, falou: esse mudou. Porque anos atrás me vendeu como escravo. Agora, para salvar o irmão, se oferece para ser escravo. Porque é isso que acontece quando a pessoa realmente tem uma metanoia. Quando ela realmente vence a justiça própria. É isso que acontece. Ela está disposta a servir, está disposta a se sacrificar. Ela não importa se vai sofrer algum dano. Ela quer ver a bênção de Deus na vida da família, na vida dos irmãos. Eu quero ver a bênção de Deus na sua vida. Nesse tempo de jejum você vai experimentar. Se você tem estado afastado da comunhão da célula, esse é o tempo oportuno para você entrar numa célula. Quem sabe alguém próximo de você aí vai te convidar. Ou você que está me assistindo pela internet, também está desigrejado ou está longe da célula. Esse é o tempo. Volta para a casa do Pai. Judá voltou e foi transformado. Você volte também e será transformado pelo poder de Deus. Quantos dizem amém? Fique em pé onde você está. Você conhece alguém que está desviado? Você conhece alguém que abandonou a comunhão dos irmãos? Parece que não há esperança. Não tem ninguém que pode persuadi-lo. Mas eu queria convidar você para a gente orar agora. Uma oração específica. Para que o pastor da 100ª ovelha vá buscar essa ovelha que está desviada. Ovelhas se desviam no meio do caminho, isso acontece. Mas o pastor da 100ª ovelha, ele vai atrás. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele é o Senhor. Se você orar, ele vai ouvir a sua oração. E hoje podemos orar porque a unção de Deus já está aqui para ser liberada sobre a sua vida. Erga a sua mão direita e comece agora. Fale o nome dessa pessoa, se for mais de uma. Mas se você não tem ninguém para você orar, junte-se com alguém do seu lado que tem um nome, concorde com ele, mas ore, nem que seja de uma forma geral. Pai, é tempo de restauração. Muitos estão extraviados, desviados do teu propósito, da tua casa, da comunhão da família. Ó Senhor Jesus, eu te invoco hoje, Senhor, que é o pastor que vai atrás das ovelhas, daquela que se perdeu e se desviou, traz de volta. Vai, Senhor, pelo teu poder, usa-nos para isso, que possamos ser mão do Senhor,
para agarrar esse que está desviado, trazê-lo de volta para a comunhão da tua casa, para o povo da aliança, a família que detém a promessa. Somos nós, ó Senhor, tu tens feito na nossa vida. Invoco o teu nome hoje, ó Rei Jesus. Aleluia. Agora, você não precisa se manifestar, não quero constranger você, mas você não está em nenhuma célula, provavelmente porque erraram com você. Provavelmente você tem toda a razão. Essas pessoas não podiam ter errado com você, mas erraram. E enquanto nós estamos aqui, nós erramos, mas com os filhos está o perdão. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você fica ressentido, o que você está dizendo? Eu sou bom, eu sou melhor, ninguém tem o direito de me ofender e magoar. Você está sendo como Judá, se achando melhor. Vença isso hoje em nome de Jesus. Subjuga esse espírito debaixo dos seus pés em nome de Jesus. E eu convido você, venha viver a vida da célula, a vida da família na célula. Quantos aqui estão numa célula? Erga a sua mão. Aleluia. Isso é de fato algo poderoso. Quantos são abençoados na sua célula? Aleluia. Então agora nós vamos orar, porque nós temos, irmãos, vou te ser franco, não é centenas não, nós temos milhares de irmãos nessa igreja que não estão indo à célula. Mas eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para te atrair. Eu não estou aqui para te acusar, eu estou aqui para te puxar para cá. Porque aqui na vida da igreja é o melhor lugar para você estar. Não quero constranger você, você não tem que se manifestar. Mas eu queria que você chegasse próximo de alguém de você, perto de você, e dissesse para ele: fala, irmão, não sei se é o seu caso, mas se você não tem célula, eu quero te convidar para a minha. Mas fala isso honestamente. Fala isso com verdade. Ele não precisa te falar nada. Você só convida. Porque a sua célula é a melhor. Agora nesse espírito, vamos orar uns com os outros. Vamos começar orando, abençoando a vida uns dos outros. Que o Senhor nos livre de ser uma ovelha desviada. Que o Senhor nos livre de afastar da comunhão dos irmãos. Que possamos desfrutar da beleza, da graça na vida da igreja. Amém? Ninguém sozinho agora. Junte-se alguém perto de você. 2 ou 3 ou 4 reunidos, aí a presença do Senhor se manifesta para operar na sua vida. Se o Espírito Santo te dá uma palavra, entregue essa palavra. Se o Espírito Santo move em você uma palavra de conhecimento, de sabedoria, pode trazer aqui na frente, tenha liberdade. O Espírito Santo vai usar você para abençoar alguém hoje, aleluia. Não esteja só, todos ministrando. Levanta a sua voz, fale palavras de bênção na vida do seu irmão.